E aí, pessoal, tudo bem? Bora para mais um exercício da VUNESP. Uma empresa possui 3 equipes de segurança. Os guardas de cada uma dessas equipes fazem rondas por toda a empresa e devem sempre passar pelo portão principal. A equipe alfa passa pelo portão de 40 em 40 minutos, a equipe beta de hora em hora e a equipe gama a cada 1 hora e 15 minutos. No dia 3 de julho, às 10 horas, guardas dessas 3 equipes passaram ao mesmo tempo pelo portão principal. A partir desse momento, até o dia 30 de julho, às 10 horas, o número de vezes que a equipe alfa passou pelo portão sem ter encontrado outra equipe foi. Então ele quer saber quantas vezes a equipe alfa passou sozinha pelo portão. Então vamos ver o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai achar o intervalo total, né? Depois a gente vai calcular o número de vezes que o alfa passou sozinho, o número de vezes que o alfa passou com o beta e o número de vezes que o alfa passou junto com o gama. Vamos lá? O intervalo total, pessoal, se ele começou dia 3 de julho às 10 horas e terminou dia 30 de julho às 10 horas, a gente tem 30 menos 3, 27 dias completos. Então, 27 dias. Vamos transformar esse intervalo total em minutos. Então, para isso, vamos multiplicar por 24 horas e vezes 60 minutos. Como esse valor vai dar grande, eu vou deixar ele de forma fatorada. Vai facilitar as contas lá para frente, beleza? 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Vamos fatorar esse 24? 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, 24 é 2 ao cubo vezes 3. Deixa eu colocar outra cor. 2 ao cubo vezes 3. Vamos fatorar o 60 agora. 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 2, ou melhor, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então 60 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Vamos juntar os números agora. Então 2 elevado a 3 mais 2, então é 5, vezes 3 elevado a 3 mais 1 mais 1. Então 3 elevado a 5, vezes 5. Então esse número aqui é o intervalo total em minutos. Vamos escrever aqui minutos. Agora vamos calcular o número de vezes que o alfa passou sozinho. O alfa ele passa a cada 40 minutos. Beleza? 40 minutos, vamos fatorar isso aqui também? Dá por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, e por 5, 1. Então é 2 ao cubo vezes 5. Isso é a mesma coisa que 40. 2 ao cubo vezes 5. Então a gente vai pegar agora o intervalo total e dividir por 40 minutos. 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5 vezes 5. Eu fiz dessa forma porque agora, 5, 5 corta. E divisão de potências, a gente subtrai os expoentes. Então, 5 menos 3, 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 5. Isso aqui é a mesma coisa que 972 vezes. Então, pessoal, esse 972 vezes é o número total de vezes que o alfa passou. Só uma correção, a gente não está considerando as vezes que ele passou sozinho. Esse é o número total. Vamos calcular agora o número de vezes que o alfa passou junto com o beta. O beta, ele passou de hora em hora, então o alfa é 40 minutos e o beta 60. Vamos calcular o MMC, que aí teremos o valor do intervalo que eles passam junto. Então vamos lá. Por 2 dá 20, 30.
por 2 dá 10 e 15. Por 2 dá 5 e 15, né? Copia. Agora dá por 3, dá 5. E aqui continua 5, copia. E agora por 5 dá 1 e 1. Então, isso aqui ficou 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Isso é igual a 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120 minutos. E que é igual a 2 horas. Tá, então quer dizer que a cada 120 minutos, o alfa e o beta passam juntos. Agora vamos calcular o número de vezes que eles passaram junto. Então vamos pegar o intervalo total, que é esse valor aqui, ó, e vamos dividir por 120 minutos. Então, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5 vezes 5, dividido por 120 minutos. Só que eu vou utilizar nessa forma aqui, ó. Então vamos lá, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Ó, agora que facilita as contas, beleza? 5 corta com 5. Divisão de potências novamente. Subtrai os expoentes. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 5 menos 1, 4, então, vezes... Ah não, o 5 já cortamos, né? Então não precisa. Então é isso. 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81. Vezes 4 dá 324. Dá 324 vezes. Então, pessoal, daquela 972 vezes, a gente já vai descontar esse 324 aqui. Beleza? Agora vamos calcular quantas vezes o alfa passou junto com o gama. Vai ser o mesmo esquema. O alfa é de 40 minutos e o gama é 1 hora e 15 minutos. Se 1 hora é 60, mais 15, então vamos ter 75 minutos. Vamos tirar o MMC aqui. Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E aqui tem o 75, né? Eu só não copiei para ganhar tempo. Vamos lá. Por 3 dá 25. Aqui temos o 5. Agora por 5 dá 1, dá 5. E por 5 mais uma vez. Então, o nosso MMC aqui ficou 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E isso aqui é quanto? Perceba que aqui em cima deu 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 é 120 minutos. Aqui a gente tem esse mesmo valor. Aqui embaixo a gente também tem esse mesmo valor se a gente escrever dessa forma aqui, ó. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então isso aqui é 120 minutos. 120 vezes 5 vai dar 600 minutos. Então, a cada 600 minutos, ou seja, 10 horas, o alfa e o gama passam juntos. E agora, vamos calcular o número de vezes que eles passam junto. Mas e agora tem um detalhe aqui, pessoal. Um detalhe super importante que muita gente vai acabar errando por causa disso. Ou não vai entender a questão. Vamos simular aqui, ó, alfa, beta, gama. Vamos dizer que começou, os três chegaram junto aqui, né, no portão. Vamos ver o que acontece no intervalo de 10 horas. Se o alfa e o beta, eles passam a cada 2 horas, então vamos lá. Vai passar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então o alfa e o beta vão passar junto. Depois mais 2 horas passam junto, mais 2 passam junto, mais 2 passam junto. E depois mais 2 passam junto. O gama, ele só vai passar junto com o alfa depois de 10 horas. Então, ele só vai passar aqui, ó. E o que isso quer dizer? Que o nosso gama, ele só vai passar com o alfa quando estiver passando junto com o beta também, os três ao mesmo tempo. E a partir daqui inicia outro ciclo, né? 2 horas, né? 2 horas e depois os três juntos. E o que isso vai influenciar na resposta final? Bom, se o alfa ele passa
972 vezes, e o alfa mais o beta é 324, a gente subtrai um do outro. Aí você deve estar se perguntando, por que que o gama a gente não vai subtrair? Porque o gama ele já está passando junto com o alfa nesse mesmo momento, então a gente ia descontar duas vezes. Então a conta final é essa, 972 menos 324. Vamos lá? Então aqui vai dar 8, 6 menos 2, 4, e 9 menos 3, 6. Então 648 é o número de vezes que o alfa vai passar sozinho pelo portão. Beleza, pessoal? Então ficamos com a letra E. Muito obrigado. Desculpa se eu demorei um pouco mais, mas realmente é um exercício bem mais trabalhoso do que o normal. Mas não tem o que fazer, né, pessoal? Tem que estar preparado para isso. Bom, se puder, deixa um like. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.